A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com essa igreja. Amém. Meus queridos e diletos irmãos, é um prazer enorme poder estar aqui pela segunda vez nesta igreja para participar de um evento tão relevante quanto este. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? É um tema assim bem polêmico e, diga-se de passagem, algumas seitas acreditam piamente que essa expressão filhos de Deus ali em Gênesis 6:2 não é uma referência a pessoas humanas, mas a seres sobrenaturais, anjos. E entre esses grupos nós podemos destacar pelo menos as testemunhas de Jeová, que defendem piamente que os filhos de Deus ali são anjos. Nós temos também uma outra seita conhecida como Tabernáculo da Fé, aquele pessoal que fala sobre a semente da serpente. Você já deve ter ouvido falar, né? Sobre a semente da serpente, que Caim não era filho de Adão e Eva, mas era filho do diabo com Eva, e aí nasceu Caim, o filho do maligno. E então eles acreditam também que os filhos de Deus em Gênesis 6:2 são anjos que veio dessa descendência aí, né? Desse relacionamento. E existem outros teólogos de plantão também que defendem piamente que os seres que são descritos ali em Gênesis 6:2 não se tratam de seres humanos, mas seres sobrenaturais, anjos, e deste relacionamento, destes supostos anjos ditos por estas correntes que nós denominamos como visão mitológica, porque tem tudo a ver com a mitologia grega. Então veja que eles, acreditando neste relacionamento de mulheres com anjos, segundo eles nasceram gigantes, que na Bíblia tem um nome para eles, e a palavra hebraica é Nefilim. Nefilim vem do verbo hebraico nafal. Nafal significa caído, e Nefilim é a forma plural de nafal, e então Nefilim significa os caídos. Só que como a tradução dos 70, conhecida como Septuaginta, traduziu o nome Nefilim por gigantes, então convencionou-se entre estes grupos dizer que estes seres, fruto deste suposto relacionamento com anjos Nefilim, são gigantes. E não somente por conta disso, porque esta palavra aparece novamente lá em Números, capítulo de número 13, versículo de número 33. E quando os espias são enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, o que é que eles encontram? Os famosos filhos de Anak, os Anaquins. Havia muitas raças de gigantes, e entre elas os Anaquins. E esses Anaquins tiveram também, os descendentes dos Anaquins eram chamados de Nefilim. Eu falo Nefilim porque está escrito Nefilins, né? Mas no hebraico o plural é Nefilim, que seriam os caídos. Então, como a descrição dos espias quando vão na terra e voltam, nós vimos ali homens gigantes. Quando nós olhávamos para eles, nós nos sentimos como se fôssemos um gafanhoto. E olha só, e eles ao olharem para nós, também nos viam como um gafanhoto. Espera um pouquinho. Eu olhar para alguém e me sentir um gafanhoto é uma coisa, mas até aí eu entrar na mente da pessoa e saber o que ele está pensando a meu respeito, aí já é além da conta, né, pastor? Então eles voltam alarmados, sem fé, desesperados, 10 espias, dando esta descrição. Então, quando os tradutores da Septuaginta, eles fizeram essa leitura de Números capítulo 13, 33, e também a leitura de Gênesis capítulo 6, versículo 2 e versículo 4, encontraram o mesmo vocábulo, então eles traduziram pela palavra grega gigante, supondo que os gigantes lá que aparecem em Números
também ali em Gênesis 2, da mesma sorte, eram gigantes. Então eu fiz essa parte introdutória para os irmãos terem uma ideia do que vem por aí, porque é um assunto polêmico. Ele vem sendo desenvolvido há cerca de 1.800 anos, para os irmãos terem uma ideia, e até 300 antes de Cristo e até 200, entre 300 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, a opinião comuníssima entre a comunidade judaica, bem como entre a comunidade cristã, era de que os filhos de Deus em Gênesis 6:2 são homens, mas depois, com o surgimento dos apócrifos, eu digo apócrifos, mas os chamados pseudoepígrafos, porque aqueles que nós chamamos de apócrifos da Bíblia Católica, na verdade eles não chamam de apócrifos, eles chamam de, quem se lembra? Deuterocanônicos, como se fossem livros canonizados num tempo posterior, mas que a bem da verdade são apócrifos, e não vamos entrar aqui no mérito da questão, senão vamos tomar todo o tempo. Mas fato é que surgem, por exemplo, o Testamento dos 12 Patriarcas, uma outra obra também, que é o livro de Enoque. No livro de Enoque, no capítulo 6, incrível que pareça, ali narra a queda dos anjos. Eram cerca de 200 anjos, e o chefe deles chamava-se Senjaza, vejam só, e um deles era o próprio príncipe ali dos anjos caídos, né, Satanás. E esses anjos então, quando vieram para a terra, eles começaram em princípio, isso de acordo com esse livro pseudoepígrafo. O livro pseudoepígrafo é mais ou menos como aquele livro em inglês, ghostwrite, ou seja, um escritor fantasma. Ou seja, você escreve, mas como você não tem nome para fazer essa obra circular, o que é que você faz? Você atribui a alguém que tem um nome de peso para que essa obra ganhe credibilidade. Então essa obra que é atribuída a Enoque, a bem da verdade, não é um livro de Enoque, até porque na época de Enoque não havia escrita, né? Então não foi Enoque quem escreveu, mas foi atribuído a Enoque. E nesse livro, no capítulo 6, existe essa narrativa de que esses anjos que caíram, eram cerca de 200, eles começaram aqui na terra devorando árvores, comendo árvores, todo tipo de vegetação, e foi devorando as plantas, depois devorando os animais, e depois eles tiveram relacionamentos com as mulheres, e deste relacionamento, prestem atenção, se o nome que nós demos para essa crença não é apropriada, que é a visão mitológica. Depois de tudo isso, eles tiveram relacionamento com as mulheres, e deste relacionamento nasceram os Nefilim. E Nefilim, de acordo com esta obra, ele tem cerca de 3.000 côvados. Vocês já imaginaram o que é isso? 3.000 côvados. Se nós considerarmos que um côvado tem cerca de 50 centímetros, nós estamos falando aí em que tamanho de gigante? 1.500 metros. Vocês já imaginaram isso? Um gigante com 1.500 metros, depois reproduzindo desde Gênesis até chegar na época de Josué. Eu fico imaginando o tamanho dessas mulheres, né? Porque olha, é algo assim. E infelizmente temos aí, por exemplo, o escritor, me fugiu agora como é o nome? Não, esse moderno agora que está aí, do Nefilim, que tem um livro, Caio Fábio. O Caio Fábio escreveu um livro, Nefilim, e ele acredita que realmente eram anjos e tudo mais. E tem alguns outros, vocês não vão estranhar se encontrar teólogos até respeitados também com essa mesma crença, porque a apostasia, ela não respeita título, não respeita, pode ser pastor, apóstolo, você está entendendo? Veja o que é que Paulo disse. Nós vamos começar então essa leitura com Gálatas 6, Gálatas 1, versículos 6 ao 9. Gálatas 1, aliás, de novo no 6. Gálatas 1, 6 a 9. Todos encontraram? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que
vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos render graças a Ti por este momento de comunhão, por essa oportunidade de estarmos aqui diante da Tua igreja, diante do Teu povo, das Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir a Tua voz. Eu lhe peço sabedoria, graça, entendimento espiritual, a fim de que eu possa comunicar as verdades da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade e vamos nos voltar para o capítulo 6 de Gênesis, e nós vamos fazer, em primeiro lugar, uma análise do texto de Gênesis capítulo 6, porque, como nós já expusemos, existe nesta visão mitológica uma série de argumentos que eles vão apresentar para tentar provar que ali está se tratando de anjos. Mas a nós compete, a partir deste momento, pelo menos tentar desconstruir esta argumentação a partir do ponto de vista linguístico, a partir da exegese, da hermenêutica e a partir do texto bíblico, de provas internas e até mesmo provas externas, mostrando que não cabe esta visão dentro do arcabouço bíblico. Portanto, é uma visão que deve ser rejeitada, e por esta razão nós a tratamos como visão mitológica e não como visão bíblica. Vamos para o capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Mais especificamente o versículo de número... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Bom, como é que essa comunidade mitológica, digamos assim, que assimilaram essa expressão filhos de Deus, acabam apresentando que filhos de Deus aqui são anjos? Eles começam, em primeiro lugar, pela expressão Bnei Ha-Elohim. Esta expressão, Bnei Ha-Elohim, vem de Ben. Ben, em hebraico, é filho. Bnei é a forma plural de Ben. Ha é um artigo que pode ser masculino, feminino, pode estar no singular ou no plural. E depois, Elohim é um dos nomes genéricos de Deus que aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando dá a expressão Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. É importante salientar que a expressão Elohim está na forma plural, e na nossa visão trinitária, ainda que não é o foco da nossa questão, mas é apenas para esclarecer o nome que ali aparece e que eles atribuem a anjos, essa expressão Elohim, na nossa visão, ela é a forma plural de Deus. Na verdade, Deus é um em essência, mas três em pessoas.
Temos uma só divindade, porém 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que esse nome, a gente precisa dizer aqui a verdade, ele não é um nome específico de Deus. Deus aparece na Bíblia com vários nomes. Você vai encontrar Elohim, vai encontrar El Shaddai, vai encontrar Lai, Roi, Rie, Asher, Rie, você vai encontrar Yahvé, você vai encontrar também, enfim, El Gibor, tantos outros nomes. Então esse nome, ele aparece também como sendo atribuído a anjos, diga-se de passagem, e também atribuído a pessoas de posição elevada, como reis, juízes, também são chamados de Bnei Ha-Elohim, os juízes também, como filhos de Deus. Agora, como é que nós descobrimos quando uma palavra tem um significado diferente? Será que esta palavra, por exemplo, por ela ser atribuída a anjos, em todos os lugares que ela aparece nas Escrituras Sagradas, nós devemos então interpretá-la como anjos? É isso que vamos ver. Então, por exemplo, onde que vai aparecer esta palavra, essa expressão Bnei Ha-Elohim, sendo atribuída a anjos? Se vocês abrirem, por exemplo, agora em Jó capítulo 1, versículo 6, por gentileza, vocês podem ler Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1. Nós vamos encontrar a mesma expressão. Se alguém tiver aí o texto hebraico, você pode ver que logo no início você já vai encontrar a expressão Bnei Ha-Elohim. Então, quando nós temos uma palavra que tem um campo semântico bastante diversificado, e que nós também chamamos esta palavra de polissêmica, que vem de polis, que são muitos ou vários, e temos também esse sêmico, que vem da palavra que é de significado, polissignificado, com vários significados. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo de número 6, quem encontrou? Pode ler. Jó 1, 6. Muito bem, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Bom, esses filhos de Deus aqui não podem ser homens. Esses filhos de Deus, eles foram se apresentar. Inclusive existe aí uma seita que diz que Adão era para estar aqui também se apresentando diante de Deus, mas como ele pecou, é o pessoal que acredita que tem vida em outros planetas e tal, que acredita em Enoque. Pessoal que dá um giro aí por uns planetas aí, pastor João Flávio. Tem até uma árvore da vida em cada planeta. Então eles acreditam que os filhos de Deus aqui são representantes de planetas. E aqui os defensores da visão mitológica, então aqui eles estão corretos, são anjos realmente, porque não tem como você colocar um ser humano aqui. Porque há aí uma reunião, uma assembleia, onde os filhos de Deus vêm se apresentar. E então veio também Satanás, que é um anjo caído. Então aqui é uma reunião de anjos. O contexto aponta para o fato de que são anjos. Capítulo 2, versículo 1 também. Capítulo 2, 1. Novamente. Todos juntos. 1, 2, 3. E vindo em que os filhos... A mesma expressão hebraica aparece aqui, nesse Filhos de Deus, que é Bnei Ha-Elohim. Vocês querem outra passagem? Jó 38, versículo de número 7. Novamente vai se repetir. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, e todos os rejubilavam. Deus está fazendo uma narrativa para Jó de quando nem sequer o ser humano existia. Aqui nós temos uma reunião de anjos. Então o ser humano aqui não existia. Então nós dizermos que aqui são seres humanos, nós vamos estar fazendo uma grande violência ao texto. Então aqui não tem como colocar um ser humano aqui, são anjos. E outra expressão entre salmos também,
Daniel, para nós finalizarmos, buscando essas expressões, no capítulo 3, versículo 25. Ali a expressão não aparece mais em hebraico, mas ela vai aparecer em aramaico, e a expressão é Bar Elahim. Bar Elahim, porque a palavra bar em aramaico é filho. Bar Elahim, visto que os filhos ali estão no plural, então vai tudo para o plural. Os filhos de Deus, em capítulo 3, versículo 25, no episódio em que Nabucodonosor manda lançar os 3 jovens hebreus da fornalha. Depois deles estarem ali no meio do fogo, quando Nabucodonosor olha para dentro do fogo, o que é que ele contempla? 4. E aí ele diz: e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, Bar Elahim. Não tinha como ser um ser humano, porque não foram jogados ali 4 seres humanos. Foram jogados, mas aparece um outro. E esse outro não poderia ser humano. Portanto, em todas estas passagens, são anjos. Mas agora voltemos para Gênesis capítulo 6, versículo de número 2 e versículo de número 4, para continuarmos esta construção deste argumento e vermos se o ambiente, se o contexto apoia ou sustenta esta argumentação da visão mitológica. Primeiro, o capítulo 4 de Gênesis, nós precisamos analisar o contexto, não fala de anjos. Segundo, o capítulo 5 de Gênesis também não fala de anjos. O capítulo 7 não faz alusão a anjos. O capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e nem o capítulo 12. Então, portanto, dentro desse ambiente mais amplo, desse contexto mais amplo, não é possível nós tirarmos um anjo. Agora, é importante nós salientarmos a ênfase dos verbos que aparecem, por exemplo, no capítulo 6, quando Deus ele quer causar o dilúvio, ele quer mandar um dilúvio para destruir tudo que tinha fôlego sobre a face da terra. Comecemos pelo versículo de número 3, do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. O que é que está escrito? Então disse o Senhor. O que ele disse? Primeiro, não contenderá para sempre o meu espírito com os anjos, é isso? Não. Com quem? Homem. Primeiro versículo. Depois nós vamos para o versículo de número 5. Versículo 5. E viu o Senhor Espere um pouquinho. E viu o Senhor que a maldade dos anjos era má sobre a terra, é isso? A maldade de quem? Homem. Então Deus está tratando com quem? Com anjo ou com homem? Homem. Versículo 3, homem. Versículo 4, versículo 5, homem. Versículo 6. E arrependeu-se. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Novamente, versículo de número 7 ainda. E disse o Senhor: ora, por que destruir somente o homem, uma vez que eles estão alegando que os filhos de Deus são anjos que estão na terra? Por que não destruir também os anjos? Porque são homens, não há uma parcialidade? Então, pelo correto, se os filhos de Deus, que é eles que vieram aqui violar uma regra e quebrar um paradigma estabelecido por Deus, visto que cada um deve reproduzir segundo a sua espécie. O homem é da espécie humana e os anjos da espécie sobrenatural, angelical. São seres sobrenaturais, são espíritos. Anjo é espírito e o homem é de natureza humana. Então essas duas coisas não se coadunam, não se reproduzem. Mas uma vez então, digamos que eles estivessem corretos, e esses anjos então vieram
para quebrar essa regra, primeiro eles precisavam ter órgãos reprodutores masculinos e ter a semente também, coisa essa que Deus não os proveu, desse órgão reprodutor, até porque não é próprio de anjo reproduzir, como disse bem o Senhor Jesus Cristo, porque os anjos não se casam, nem se dão em casamento, e lá no céu a Bíblia diz que nós seremos como os anjos, porque lá ninguém vai se casar, e nem vai se dar em casamento. Então só esse texto do Senhor Jesus já derruba por terra essa teoria de que houve casamento entre anjos e mulheres. Mas digamos que isso tivesse acontecido, Deus não estaria sendo parcial em punir apenas os homens e não os anjos? Estão entendendo? Então eu vou destruir os homens, mas não vai destruir os anjos? Eles vão ficar então impunes? Então continuando, versículo, ainda no final do versículo de número 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 12, 1, 2, 3, e viu porque toda a carne havia se corrompido. Ainda, versículo 13. Versículo 17. Porque eis que eu trago portanto, orientando-nos pelo contexto, nós vemos que aqui não tem ambiente para anjos. Nós estamos tratando aqui de seres humanos. Deus está desgostoso com o ser humano, que a palavra hebraica aqui para arrependimento, na verdade é naham. E naham não é um arrependimento do ponto de vista de alguém que fez algo e não pensou para fazer, e depois volta atrás. Esse arrependimento atribuído a Deus, nós chamamos na teologia isso de antropopatismo. É quando você atribui a um ser sobrenatural, um ser divino, sentimentos humanos. Quando você atribui formas humanas, nós temos o antropomorfismo. Quando atribuímos sentimento, temos o antropopatismo, que vem de antropos, que é homem, mais patos, que é sentimento. Logo, sentimento de ser humano sendo atribuído a Deus. Então, na verdade, Deus não se arrependeu no sentido de ter errado e ter que ter consertado o que errou, mas simplesmente significa que o sentimento de Deus era um antes do pecado e outro depois do pecado. E esse sentimento depois do pecado foi um sentimento de tristeza, de desgosto, como a Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, Deus então se arrepende de haver feito o homem. Então todo o ambiente que nós temos aqui em Gênesis é um ambiente que indica, na verdade, que se trata de seres humanos e não de seres divinos. Outro detalhe que nós queremos aqui apresentar, ficou alguma dúvida para vocês acerca disso? Do contexto? Não, né? Então vamos seguir. Então esta visão mitológica, ela diz o seguinte, que os anjos mantiveram conjunções carnais com as mulheres, por meio das quais surgiram os gigantes. Então vamos trabalhar o versículo de número 4. Leiam por gentileza Gênesis 6, 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Muito bem. E havia naqueles dias o quê? Em que dias? Já nos dias de Noé, dias anteriores ao dilúvio, e dias anteriores a esse relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Então percebam, porque eles querem fazer
entender que os gigantes são frutos de um relacionamento promíscuo entre anjos e as mulheres, entre seres humanos, e que deste relacionamento nasceram seres híbridos, que eram em parte anjos e em parte seres humanos. É mais ou menos aquela questão lá do centauro, né? É o centauro? Que uma parte é ser humano, outra parte é animal? É mais ou menos isso. Então uma parte é anjo e a outra parte é ser humano. É mitologia, não é, gente? É mitológico. Não tem como concebermos uma aberração. A gente pode chamar isso de uma aberração da natureza. Porque veja que Deus, quando criou o ser humano, de acordo com Gênesis 1:31, não precisam ler, a Bíblia diz que depois que Deus criou, Ele viu que eis que tudo era não bom, mas muito bom. Se você ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a Bíblia diz também que Deus fez o homem perfeito, reto, perfeito, tamim. Tamim. A palavra hebraica tamim significa sem mancha, reto, sem defeito. Descreve aquele animal que era escolhido para o dia do Yom Kippur, a Hag Yom Kippur, a festa de Yom Kippur, a festa do perdão. Então era um animal sem mancha, sem defeito algum. Não poderia ser cego, não podia ter nenhum defeito, não podia ter uma mancha. Se fosse branco, era todo branco. Se fosse negro, todo negro, todo preto. Não poderia ter mancha. Então tamim é isso aí, é reto. Noé, a Bíblia diz que ele era justo e reto, ou seja, primeiro era tzadik. Veja só, tzadik, a palavra hebraica para tzadik é justo, do ponto de vista do caráter, e reto, tamim, diferente de tamé. Nós poderíamos dizer que alguém está tamé quando ele não está tamim. Tamim é perfeito, limpo, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito. E o tamé é o contrário disso. E existe uma outra aplicação para a palavra tamé, que significa bloqueado. Porque a pessoa, quando espiritualmente está impura, ela está bloqueada. É como se você tivesse um celular, um iPhone, o que? 11 já está? 11. Você tem tudo, mas você não pagou a conta. Você não pagou a conta da... Como é que fala lá? Da operadora. Você sabe o número do pastor João Flávio. Você tem a linha. Você tem o aparelho, mas você não consegue falar, porque você está bloqueado. Assim também a pessoa, quando estava tamé, estava impura, e está impura diante de Deus, ela está bloqueada, o contato fica bloqueado. É como aquele rádio que pega 200 estações, fala um monte de coisa, mas você não entende nada. Vocês estão entendendo? Então Deus, quando criou o ser humano, criou perfeito, tamim, perfeito, sem nenhuma tortuosidade. Então como é que pode de repente haver essa aberração? Meio homem e meio anjo, um centauro, o que mais? Tem várias. Minotauro, é o minotauro, né? Cabeça de boi e corpo de homem. E o centauro qualquer? Cabeça de animal e corpo de homem. E corpo de homem Cabeça de homem e corpo de homem ao contrário. Vocês estão entendendo? É isso aqui que eles narram, que apareceu. Então, desse relacionamento, eles dizem que surgiram Nefilim. Agora vamos para a palavra hebraica Nefilim. Nefilim, nós já dissemos que Nefilim é a forma plural do verbo hebraico Nafal. E Nafal significa cair. No tronco Kal, Nafal é cair. Logo, Nefilim, os caídos. Então não se trata de gigantes, mas dos caídos moralmente. Porque houve um ato promíscuo. Houve um ato promíscuo no sentido de, desde o início, ser proibido o relacionamento entre uma linhagem piedosa e uma linhagem ímpia.
nós chamamos isso de jugo desigual. Você serve a Deus, tem aliança com Deus, é cheio do Espírito Santo. O que você tem que ir lá no mundo pegar uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem aliança com Deus? É justamente isso que está acontecendo aqui. Havia duas linhagens, se nós analisarmos. Uma linhagem piedosa, que ela é representada por Noé e os seus filhos, por Noé. E outra linhagem impiedosa, que é a geração de Caim. Se vocês analisarem as duas gerações, vocês perceberão que há uma geração piedosa. Você vê que Enoque, por exemplo, que tem dois Enoque. Tem um Enoque que é descendente de Caim, e tem um Enoque que é descendente de Sete. Esse Enoque, descendente de Sete, a Bíblia diz que ele viveu 65 anos, e teve filhos e filhas. E depois disso, ele viveu mais 300 anos. Mas como que ele viveu esses 300 anos? Andando com Deus. Gente, às vezes não consegue andar um dia direito, e o camarada conseguia andar 300 anos com Deus. Andou de modo tal que Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. E desta geração de Enoque, vocês percebam que surge Noé. E Noé, a Bíblia diz que ele era justo na sua geração, o que mostra que já havia na geração de Noé muita gente corrompida já. Muita gente corrompida. Já havia, na época da geração de Noé, muita gente corrompida. Mas a Bíblia diz que ele era justo na sua geração. Noé andava com Deus. Noé era reto, ele era tzadik e era tamim. Ele era justo e era puro, era limpo, sem mancha, sem mácula diante de Deus. Gente, que testemunho! Não é um testemunho de um homem, é Deus que está falando que Noé andava desse jeito. Glória a Deus. Tanto é verdade que ele é o segundo homem a aparecer na galeria dos heróis da fé. O primeiro é Abel. Adão não aparece, mas Abel aparece. E depois Enoque. É o segundo que aparece, porque ele é tomado vivo. Então essa geração, essa linhagem é a chamada linhagem piedosa, a linhagem que vem de Sete. Mas essa linhagem foi se corrompendo por conta desta promiscuidade, deste relacionamento ímpio e impuro. Vejam que nessa época não havia lei de Moisés proibindo, mas já havia uma lei moral, uma tradição oral, proibindo esse tipo de relacionamento. Tanto é verdade que quando Isaac dá a bênção para Iacov, que é Jacó, o que ocorre? O que aconteceu? Esaú ficou irado com isso. E Esaú, sabendo que o pai dele ficaria triste dele ter um relacionamento com as mulheres cananeias, o que ele foi fazer? Foi lá e tomou mulheres de Canaã, cananeia, para provocar a ira do pai. Quando Abraão, ele já está prestes a partir, ele convoca o seu mordomo Eliezer e falou: coloca a mão debaixo da minha coxa. Não vou entrar no mérito dessa questão, que é polêmico. E jura-me que você vai sair e não vai tomar para o meu filho uma mulher dentre os cananeus, mas que você vai na linhagem dos meus pais. Então perceba que a Bíblia sempre apresenta uma linhagem ímpia e uma linhagem piedosa, uma linhagem santa e uma linhagem ímpia, impura. Até hoje é assim. Se vocês lerem o livro de Malaquias 3,18, o que está escrito? Então vereis novamente entre o justo, entre o que serve a Deus. Gente, isso está claro. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Nós somos filhos de Deus por adoção. O mundo é por criação, mas eles estão em rebeldia. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante, que eles estão mortos em seus delitos e pecados, espiritualmente mortos, nas suas transgressões, nas suas abominações.
são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos de Deus. Mas quando eles confessarem a Jesus como Senhor, então serão também nossos irmãos, como somos por adoção, filhos de Deus por adoção, e terão comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e podemos sentar à mesa e partirmos da mesma ceia, do mesmo corpo de Cristo, e glorificarmos ao Senhor. Vocês entenderam? Então, negar que existe uma linhagem piedosa e uma linhagem ímpia é atropelar e violentar todo o texto bíblico. Então é por isso que nós, diferente da visão mitológica, acreditamos que esta linhagem aqui, que são as filhas dos homens, é uma linhagem ímpia. É de uma linhagem ímpia. Veja que quando Balaão, por exemplo, olha só que estratégia, como que a coisa é terrível. Balaão, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele amaldiçoou? Não pôde amaldiçoar. Por quê? Porque Deus já havia abençoado. Só que ele usou de uma estratégia para poder atrair a maldição de Deus contra o seu povo. O que ele disse? O que ele aconselhou Balaque a fazer? Pega a mulherada e joga no meio deles, que aí eles vão pecar, vão entrar a essas mulheres, e aí o que vai acontecer? A ira de Deus virá sobre eles. Dito e feito. Quando Neemias fez a grande reforma juntamente com Esdras, ali em Jerusalém, ele volta lá da Assíria, e ele prega duramente. Olha, o que Neemias fez ali não foi brincadeira não, ele catou os camaradas pela barba assim, e deu umas se vocês lerem, ele deu umas bordoadas, desceu a madeira mesmo, ele ficou tão revoltado. Então o pastor João fala, quando você fica meio bravo aí, fica tranquilo, porque Neemias ele chegou lá, viu? O que é que eles fizeram naquela época de Esdras e Neemias? Aqueles que tinham casado com mulheres estranhas fizeram o quê? Despediram as mulheres estranhas, que não eram casamentos legítimos. Prestaram atenção? Ora, se isso fosse normal, então por que despedir? Por que não ficar com elas? E os inimigos, quando queriam destruir o sentimento nacionalista, patriótico, e causar uma miscigenação e fazer o que Hitler fez, aplicar um genocídio numa raça, o que é que os assírios fizeram? Porque o cativeiro do Reino do Norte aconteceu primeiro. O Reino do Norte foi para o cativeiro da Síria. E o que é que os assírios fizeram? Qual foi a tática? Pegaram as mulheres das Sírias e trouxeram para Jerusalém, e as mulheres daqui levaram para lá. Misturou, com a mistura de gente, tanto é verdade que as tribos do norte, chegou na época de Jesus, desapareceram. Judeu nem sequer se falava mais com o samaritano, porque houve uma miscigenação. É uma forma de você deturpar, é misturar. E nós não somos o povo da mistura, somos o povo da pureza, chamados por Deus para ser kadosh, santo, na presença do Senhor. Então existe uma linhagem piedosa e uma linhagem ímpia, e isso aqui está claro. Existe a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Então quem são os filhos de Deus do ponto de vista da Bíblia? A descendência de Sete, que é a linhagem piedosa. E esta linhagem caída é a linhagem de Caim. Ó, tudo a ver, né? Caída, Caim. Portanto, eles alegam então que esses Nefilim são frutos, passaram a existir a partir do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Só que o versículo 4, leiam de novo para vocês verem, depõe contra tudo isso. Quando chegar o horário, por favor, me dá um toque aí que... Falta 10? Como está escrito, versículo 4? E havia naqueles dias na terra, e também o que é que vocês estão entendendo desse texto que vocês estão lendo? Que os gigantes começaram a surgir a partir do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ou que eles já existiam? Já existiam. Então já cai por terra essa teoria deles.
já cai por terra, salvo a teoria da Igreja Tabernáculo da Fé. Porque para a Igreja Tabernáculo da Fé, os filhos de Deus são fruto do relacionamento do diabo com Eva. Eles dizem que quando Adão recebeu Eva, Eva já tinha sido desvirginada, já havia cometido adultério. Olha só, gente. E com quem? Com a serpente, que era metade gente e metade demônio. E teve a relação entre os dois. Então, para eles, desde essa época já existe esse tipo de relacionamento. Mas como é que nós vamos comprovar isso? Que uma serpente teve relações com Eva? Nós não encontramos nenhuma. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e por isso que todos... A Bíblia não diz que é por uma mulher que entrou o pecado com uma serpente, mas por um homem, e esse homem é Adão. Jó fala de Adão. Se lermos 1 Timóteo capítulo 2, versículos 12 em diante, veremos que a Bíblia diz: Adão não caiu não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ela foi enganada, transgrediu e levou Adão a comer do mesmo fruto, e era um fruto. Então, se esse fruto, que eles dizem que o fruto não era uma fruta propriamente dita, mas era o órgão sexual masculino da serpente, então significa que Adão também teve um ato homossexual? Olha a doitura! Até onde vai essa teoria, pastor João? Porque Adão também comeu, foi do mesmo fruto. Gente, a aberração continua. Mas voltando para esses que têm essas teorias mais recentes, então nós percebemos que a teoria dentro do campo, do contexto, ela cai por terra. Porque o contexto depõe contra essa teoria, mostrando que ali não tem anjos, mas Deus está punindo sempre os homens. Segundo ponto, Nefilim não passa a surgir a partir do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas eles já existiam antes. Então, duas teorias caem por terra. Terceira teoria que precisa cair por terra: a definição da palavra Nefilim. Nefilim, nós já vimos que vem do verbo nafala, em cala, que significa caídos e não gigantes. E por que foi introduzida a palavra gigante no nosso texto? Por causa da Septuaginta. Porque a palavra hebraica que aparece no texto massorético, no texto consonantal, quando eu digo texto massorético, eu falo o texto da massora, são as vogais, que a gente chama em hebraico de nekudot, as vogais. São pontinhos que aparecem nas letras, nas consoantes hebraicas, são esses pontinhos que a gente chama de texto massorético. Então, quando o texto hebraico aparece com esses pontinhos, nós chamamos de texto massorético. No texto massorético não aparece gigante, mas Nefilim, cuja raiz é nafala e significa caído, e não gigante. Então, de onde vem? Vem da tradução dos 70, que assimilaram a expressão encontrada em Números 13:33. Leiam lá, por favor. Números, depois vamos voltar para Gênesis 6, 13:33. Olha, é impossível esgotarmos esse assunto. São 97 páginas, detalhe por detalhe, neste livro aqui. Gênesis 13:33. Como que está escrito? Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí a palavra que aparece é Nefilim, a mesma que aparece em Gênesis 6:2 e Gênesis 6:4. Como os espias assombrados começam a fazer essa narrativa, porque é bem da verdade, os gigantes que aparecem ali eram de cerca de 3 metros, e não de 3.000 côvados. Ainda hoje existem seres humanos com 2,70 metros, 2,50 metros. E lá também havia, como havia Golias, Lami e tantos outros gigantes que haviam na época de Davi, por exemplo. Havia um rei que o leito dele, a cama dele tinha 4 metros de comprimento.
Então, por conta disso, os tradutores da Septuaginta padronizaram, por causa do exagero dos espias. Imagina, você olhar para uma pessoa e se sentir um gafanhoto. Que tamanho que é essa pessoa? Eles exageraram. Isso a gente chama, na língua portuguesa, de hipérbole, uma figura de exageração. Eles estavam tanto em pânico que colocaram a altura dos homens lá no céu. E os tradutores da Septuaginta colocaram então como Nefilim. Mas é interessante que os tradutores da Septuaginta também, olha que curioso, quando eles traduziram Gênesis 6:2 e Gênesis 6:4, onde aparece a expressão filhos de Deus, que no hebraico é Bnei Ha-Elohim, eles também traduziram de modo diferente. Eles não colocaram, por exemplo, Hoi Angeloi Tuteu, porque Hoi Angeloi Tuteu significa os anjos de Deus. Se ali fossem anjos, então eles colocariam os anjos, mas eles colocaram, sabe o que? Hoi Ruioi Tuteu, ou seja, os filhos de Deus. Mas olha que interessante, quando é lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, ao invés de colocar Hoi Ruioi Tuteu, que também aparece a expressão Bnei Ha-Elohim, sabe o que eles colocaram? Hoi Angeloi Tuteu, ou seja, os anjos de Deus, respeitando o contexto, os anjos de Deus. Mas em Gênesis 6:2 e em Gênesis 6:4 não colocaram os anjos de Deus, mas os filhos de Deus. Portanto, a Septuaginta, ela foi traduzida 300 anos antes de Cristo, e até esta época não havia essa crença de que os filhos de Deus eram anjos. Ela surge muito depois. Encerrou? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, finalizando, filhos de Deus em Gênesis 6:2, longe de ser anjos, são os descendentes de Sete. Nós temos vários argumentos, como eu disse para os irmãos, são 97 páginas no nosso livro. Eu vou rapidamente. Pode fazer, olha, uma pergunta. Pega o microfone, por favor. Tem algumas igrejas aí, alguns pastores, principalmente pastores neopentecostais, alguns, né? Eu já vi até apresentando casos de pessoas dizem que tiveram relação sexual com demônios. Pessoas, mulheres, que diz que à noite o demônio entrou, tiveram uma relação sexual. Vamos explicar tudo isso aí. Então, a pergunta do pastor Edson é de algumas igrejas neopentecostais, mas daquelas neo, quase na nave, né? Neo na nave mesmo, né? Viajando. Gostou dessa, pastor João? Falando isso, que algumas pessoas tiveram relações com demônios. Em primeiro lugar, não temos respaldo. Preste atenção, que um demônio, um espírito mau, para ele poder agir, ele precisa de corpo. Ele precisa de corpo. Olha só, ele precisa de um corpo. Uma pessoa pode estar endemoniada. Judas, por exemplo, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Havia um menino que o demônio, quando entrava nele, jogava ele na água, jogava ele no fogo. O endemoniado gadareno não tinha apenas um demônio, ele tinha quantos? Uma legião. Pelo menos o que aparece ali, cerca de 2.000, porque entraram numa manada, numa vara de porcos, né? Que havia 2.000 porcos, e os demônios entraram naquela manada de porcos que se afogaram no mar. Então o demônio, ele não tem corpo físico. Ele não tem corpo físico. Então não tem como ele se relacionar. Ele não tem órgão reprodutor. Não temos respaldo na Bíblia Sagrada para isso. Um demônio ter órgão reprodutor. Se tivesse, conseguisse, meu Deus, a gente ia se deparar com um monte de capiroto aí na rua. Aí você ia falar, você ia perguntar assim, quem é você? É você mesmo ou é o capiroto? Não é não? Dá trombada aí com... Não é não? Meu Deus do céu, o que ia virar isso aqui? Vocês já pensaram se o diabo conseguisse isso?
O que queria transformar esse mundão aqui? Né? Então Deus não os capacitou para isso. Então isso daí, gente, é antibíblico. Veio de lá dos demônios mesmo esse negócio aí, essa ideia aí, viu? Eles não podem fazer isso, mas a ideia é bem própria deles. Amém, queridos?